Olá, pessoal. Começa mais um Criminal Simples podcast. Sou Augusto Rodrigues, especialista em ciências criminais e advogado. E eu sou Kalil Hashem, advogado criminalista e bacharelando em criminologia. Eu sou Eurolino Sequinel dos Reis, sou advogado e pós-graduado em Direito Militar pela Universidade de Anhanguera e especialista na área de Direito Militar. Sou José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, sou mestre em Direito, professor e militante político do PCB. Pessoal, hoje nos reunimos aqui para tratar de um assunto muito interessante, que é a nossa estrutura de segurança pública, mais conhecido por todos os cidadãos aí pela atuação nas ruas, nas comunidades, que é a Polícia Militar. Então, nos reunimos hoje para fazer uma análise crítica dessa estrutura de segurança pública aqui no Brasil. Quero que você aproveite esse episódio do Criminal Simples Podcast. A Polícia Militar ela já tem uma estrutura que marca desde já do Brasil colonial, do Brasil império, já de uma herança assim, das guardas imperiais de origem militar. Nas constituições brasileiras, a partir da proclamação da República, a previsão da Polícia Militar nas constituições só está exposta a partir da Constituição de 1934, no artigo 167 da Constituição de 34, que trata do título da Segurança Nacional, em que também considera as polícias militares como reserva do Exército. A partir da Constituição de 37, do Estado Novo, também já tem essa previsão das polícias militares, também como reserva do Exército. E a partir disso, na Constituição de 46, na Constituição da Ditadura Militar de 67, mesmo na Emenda 1 de 69 e na nossa atual Constituição de 88, também tem essa previsão de polícias militares nos estados e também como forças auxiliares e de reserva do Exército. A polícia nasce, na realidade, de uma necessidade que se tem já na época da colonização, porque a coroa lusitana dispunha de tropas auxiliares, regulares, mas já contava desde então, lá nas capitanias, com forças que eram comandadas pelos donos dessas capitanias hereditárias, ou, pelo que nós temos hoje, pelos latifundiários, se transformou na tal da Guarda Nacional, que era comandada pelos fazendeiros, pelos latifundiários. Não era uma guarda regular, legalizada, mas era comandada pelos latifundiários. Eram eles que comandavam. Então, você vai compreender depois, e até hoje, por que o latifúndio comanda as polícias militares até hoje. Porque o nascedouro deste comando, e a Polícia Militar sempre esteve a serviço, é só você verificar hoje o MST e comparar com as badernas das frentes dos quartéis. Se o MST ameaçar invadir alguma coisa, a Polícia Militar ela é acionada rapidamente a mando dos grandes latifundiários. Ao passo que, se você comparar com as pessoas que estão na frente dos quartéis, você não vê a mesma ação da PM para retirar aquelas pessoas de lá, independente de convicção política, ideológica, mas que estão impedindo os demais cidadãs de transitar livremente. Então, é preciso entender que ela nasce enquanto Guarda Nacional, comandada e capitaneada pelos grandes latifundiários ainda no Império, tá? e que depois, por se tornar muito perigosa, na década de 30, que Getúlio Vargas vai regular essas polícias. Então, na linha do que o Eurolino disse,
né, para a gente compreender como a Polícia Militar se constitui hoje, como ela funciona, a quem ela serve hoje, a gente precisa entender a formação histórica dessa instituição, que está ligada a uma coisa maior, né? Que é a formação socioeconômica brasileira, né? E se a gente também pensar como as milícias, né? Inclusive o termo em francês milícia, que vem do francês, como esta polícia, ainda como milícia, ela se constituiu lá na França no século XVIII, né? E que veio com a função precípua de garantir a ordem burguesa que estava nascendo a partir da Revolução Francesa do século XVIII. Então, a partir disso, se forma aquilo que nós conhecemos como Estado burguês liberal, né? Que é o Estado que é a forma política do capitalismo, que estava se constituindo na Europa e que agora ganhava sua forma política representado no Estado burguês. Esse Estado precisava, portanto, garantir o monopólio da violência, da força, e a partir disso passou a constituir, então, as milícias como guarda do Estado francês, a partir, inclusive, do que nós conhecemos como, até hoje, na França, a gendarme, né, a gendarmerie, que é essa polícia francesa que passa a se utilizar de um armamento específico, de um uniforme que a caracteriza e que responde aí a um comando estatal, que até então, como o Eurolino disse, né, assim como acontecia aqui no Brasil Colônia, na França também acontecia em que os senhores feudais e depois os latifundiários, né, já chegando até a Revolução Francesa, ainda com poderes se rivalizando, né? O poder central e o poder dos nobres, que tinham a sua própria milícia. Então, com a formação desse Estado burguês a partir da Revolução Francesa, isso vai se dar na França, vai se dar no Império Austro-Húngaro, vai se dar em outras regiões da Europa que estavam acolhendo esse modelo liberal de Estado, passam então a agregar essas milícias que estavam respondendo a outros comandos e transformando então numa guarda nacional de comando do Estado. E a partir disso nós vamos ver este modelo sendo exportado para outras regiões do mundo. Até não por acaso que em São Paulo, no começo do século XX, foi trazida uma missão francesa com policiais da gendarmerie para instruir as polícias aqui no Brasil. Algumas práticas e o ethos, né, da polícia francesa contaminou essa incipiente polícia que foi se constituindo aqui no Brasil. Então, é interessante a gente conseguir fazer esse retrospecto histórico, né, de entender como se deu a constituição do que nós conhecemos hoje como polícia na França e em outras partes da Europa, a partir do século XVIII, e o que acontece aqui no Brasil, né, a partir, inclusive, da chegada da família real portuguesa aqui, e depois como, na República, esta formação que nós vamos conhecer como polícia, ela vem inspirada por esse modelo europeu, né? E aí eu menciono o caso de São Paulo, que trouxe essa missão da França para auxiliar na constituição do que viria a ser uma futura polícia militar no estado de São Paulo. Eu acho que eu e o Portela concordamos, e eu tenho certeza que é uma concordância geral, de que ela é formada, ela é criada na França, vindo para cá, ou com base nas ideias do Conde de Lippe, aquele militar alemão que vem aqui orientar o exército na época, a criação de um exército, que nem tinha isso. Quem mandava no tempo aí era a Marinha, que ela é criada para proteger, como era na França, proteger os senhores feudais. No Brasil, ela também, inicialmente, e até hoje temos um reflexo disso, ela é criada para proteger os interesses econômicos dos grandes. A Polícia Militar, na sua origem, na sua história, aliás, não é formada para proteger a sociedade como um todo. Ela não é formada para isso.
E gerações após gerações, ela não mudou a sua cultura. Vejo a Polícia Militar ainda hoje como reflexo lá da velha Guarda Nacional, com as mesmas ideias, com as mesmas perspectivas, com os mesmos interesses e com os mesmos defendidos. Acho que concordamos, Portela, nesse aspecto. Não sei se você diverge do que a Polícia Militar representa hoje e representava lá. Eu estou de pleno acordo, Eurolino, porque a gente tem que sempre pensar como essas instituições dialogam com a ordem instituída, né? Então, se a gente pensa como era a ordem feudal, então nós vamos entender melhor como era o modelo de produção, como era o poder político. Na ordem capitalista, nós vamos entender como funcionam as instituições a partir de quem comanda esta ordem, a quem ela serve. E, portanto, nós vamos concluir, e até por alguns fatos, depois a gente pode debater, a partir do que acontece na ditadura militar, né? Como as polícias são instrumentalizadas, de modo geral, não só a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal também serviu como braço, né, da repressão aos movimentos populares, à classe trabalhadora, né, ao movimento grevista. Isso é recorrente na história do Brasil e da Europa também. A gente vai ver a repressão policial muito forte aos movimentos dos trabalhadores, né? E eu até queria lembrar aqui uma situação que eu fui recentemente para Lapa, já tinha ido outras vezes, e essa última vez eu fui mais recente, então eu lembro muito bem ali a Lapa aqui no Paraná, onde teve o cerco da Lapa, e aí no museu, um dos museus que eu estava olhando, havia ali alguns fatos que estavam narrados, com fotos da Polícia Militar do Paraná, que teria sido o embrião ali no cerco da Lapa dessa formação que nós conhecemos como Polícia Militar do Paraná. Isso final do século XIX, 1890 e alguma coisa. Ali já se via a Polícia Militar sendo instrumentalizada para debelar revoltas populares que se contrapunham à formação da República. Essas revoltas que se espalharam no Brasil inteiro, disputas entre os monarquistas que queriam manter o velho regime e os que queriam a República. E a Polícia Militar foi usada para debelar esses movimentos, e um exemplo está aí o Cerco da Lapa aqui no Paraná. Podemos concluir que nunca foi como o doutor Eurolino citou, uma instituição criada com uma mentalidade, né, com um fim de segurança pública para o cidadão, mas para a manutenção de uma ordem, né, política e econômica. E ideológica também. Ideológica também. E o que sempre me chamou muito a atenção em relação à nossa polícia, né, a nossa polícia ostensiva, que é a polícia militar, é a vinculação dela com o exército. Como o doutor Eurolino já vi em outros eventos, ele citando, né, uma estrutura militar, uma estrutura militarizada de uma força armada, ela tem um pensamento, um treinamento voltado para a guerra, a lógica do inimigo, de combater o inimigo. Enquanto uma instituição, um órgão de segurança pública, ele deveria ter uma mentalidade de segurança pública, de proteger o cidadão, de servir a sociedade, né? E veja como isso é problemático, né, Augusto? Como que a gente vai definir quem é o inimigo nessa guerra, né? O inimigo nessa guerra é o indivíduo muitas vezes considerado criminoso, mas uma polícia, uma força de segurança pública deveria estar ali para proteger os cidadãos, né? Fazer a segurança e não combater um indivíduo que também faz parte daquela comunidade, mas eventualmente comete algum tipo de infração penal, né? Até o tratamento que acaba sendo ideológico mesmo, né? De ver de formas, né? Como são combatidas manifestações de movimentos sociais, né? Seja sem terra, sem teto, professores, a forma como a nossa polícia trata esse tipo de movimento, se comparado a movimentos assim numa classe média alta, ou movimentos como a gente está testemunhando agora no Brasil, de grupos pedindo um golpe militar, um tratamento totalmente diferente. Então, assim, da minha visão, como o Dr. Eurolino citou, e da minha visão também, esse aspecto ideológico da corporação é evidente. Se você for pegar, por exemplo, aqui naquela situação envolvendo
eu vou dizer sem terras, na divisa do Paraná e Santa Catarina aqui, aonde o grande herói foi o Coronel Lucídio, que leva o nome do Regimento de Cavalaria Montada da Polícia Militar, que foi um massacre para beneficiar um aventureiro americano que construía rodovias, que tinha, salvo engano, 30 quilômetros de cada lado da ferrovia para poder explorar madeira. Percival Facquá? O próprio. Então, a guerra travada, porque foi uma guerra, um massacre, na realidade, contra as pessoas que estavam habitando, que queriam habitar aquela região, foi praticado pela Polícia Militar, pelos embriões ainda, porque ainda não tínhamos aí o Getúlio Vargas entrando na jogada para colocar as polícias militares na Constituição, mas foi um massacre de milícia, entendeu? Porque até então eram milícias, porque não estavam nem na Constituição Federal. Então, volto a insistir, a serviço de quem essa milícia estava. E esse cara é tratado como herói. Dentro da Polícia Militar, é um dos maiores heróis que a Polícia Militar tem, é o Coronel Lucídio. Então, volto a insistir, lá na origem, você cria essas milícias, a Polícia Militar continua estando a serviço dos mesmos, tá? Defendendo os mesmos interesses que defendia, e agora cooptada, inclusive ideologicamente, que tem um partido, tem um lado hoje, se você trouxer isso para 2022, ela tem um lado que é Bolsonaro, o que é um militar, e eles gostam disso, eles têm saudosismo do regime militar. Então, a Polícia Militar é isso. Eu sempre defini a Polícia Militar como uma eterna milícia a serviço de interesses maiores, de interesses econômicos, como disse o Portela, né? Então, é isso. A Polícia Militar, para mim, sempre foi isso. Eu acho que quando a gente fala, né, de uma ideologia que move a Polícia Militar, para não parecer que aquele debate que fica no campo das ideias, né, muitas vezes, né? Ideologia A versus ideologia B, né? O que a gente está falando, indo na linha até do que o Eurolino tá expondo também, né? É que a ideologia, ela tem uma base material, né? Ela não vem do céu, ela não cai na nossa cabeça, ela vem das relações de classe, da luta de classes, né? A ideologia, no sentido bem, agora sendo bem simplificador aqui, porque não é esse o tema do debate, mas ela vem dos próprios interesses em conflito em razão da forma de produção capitalista, né? Poucos têm os meios de produção e muitos não têm os meios de produção, só têm a força de trabalho para vender, precisam ser, em muitos momentos, reprimidos através da força para que o sistema possa continuar seguindo, né? Porque se muitos não têm nada e poucos têm, é óbvio que vai haver um conflito de interesses aqui, na luta de classes em que a classe trabalhadora vai querer lutar pela mudança desse regime. E aí entram as forças de segurança do Estado, tanto as forças militares como as forças armadas, melhor dizendo, como a polícia militar. E nesse sentido, assim, se a gente for olhar até a origem que eu estava expondo da polícia lá na França, gendarmerie, a França exportou esse modelo de gendarmerie nacionalmente, que foi construído ali pós-Revolução Francesa, para as colônias, para a Argélia, Benin, enfim, todos esses países aí hoje independentes que à época eram colônia do século XVII, século XVIII, XIX, receberam esse modelo de polícia e essas polícias foram utilizadas para reprimir fortemente os movimentos independentistas de descolonização da África. Na Argélia, inclusive, a polícia francesa lá foi muito brutal com o desenvolvimento de táticas de tortura que foram exportadas, inclusive, para o Vietnã, para o Brasil, né? Foram exportadas aqui durante a ditadura civil militar no Brasil para outros lugares da América Central, porque eles se tornaram experts em tortura, né? E qual era a finalidade no final dessa instituição? Era puramente repressora, de reprimir as classes exploradas, as classes
subalternas. É o que a gente vê se repetindo no Brasil até hoje. Não é por outra razão que a gente vê aí essa diferença de tratamento, como vocês bem colocaram, né? Lembrando como a PM agiu em Eldorado do Carajás, né? Nos anos 90, trabalhadores rurais desarmados que foram brutalmente assassinados por um batalhão da Polícia Militar. E, de outro lado, a gente vê esses grupos pedindo golpe militar, defendendo tortura abertamente, e a Polícia Militar até confraterniza com essas pessoas, tira foto, tira selfie. Alguns policiais militares, inclusive, estão por trás aí desses atos antidemocráticos, né? Saiu uma lista aí com mais de 40 e poucas pessoas, daquela lista do Alexandre de Moraes, em que ali constavam policiais militares ou ex-policiais militares como organizadores desses atos. Então isso deixa bem claro, né, bem clara a materialidade dessa ideologia. Ela não está pairando na nossa cabeça, ela sai, né, ela emana justamente dessas relações de poder. Outra coisa que eu sempre me chama a atenção, né, que eu falo que existem dois tipos de polícia militar, né? A polícia militar que atua na periferia, nas periferias, né, das grandes cidades aqui do Brasil, e a polícia militar que atua nos bairros de classe média alta, nos condomínios de alto padrão, os condomínios de luxo. Eu lembro até uma situação que ficou notória de um caso, acho que em Alphaville, no Alphaville lá de São Paulo, que a polícia militar foi atender um caso de violência doméstica e o agressor, ele, além de ter sido, digamos, constatado ali que ele flagrante postergado, vamos chamar assim, ele ainda desacatando, cometendo injúrias, né, contra os policiais, e a polícia ali não tomou nenhuma atitude mais enérgica. Então, compare uma situação desse mesmo modo ocorrido numa periferia da cidade. Eu não tenho dúvida, vocês têm alguma dúvida de que a postura do policial em face de uma pessoa da periferia seria diferente? Eu não tenho dúvida que seria diferente. E o que me chama a atenção até, eu tenho uma parente que é ex-policial militar e eu mesmo, né, eu me criei em periferia, assim, então eu vi, assim, que a forma como a polícia atuava lá, mesmo nas abordagens, eu mesmo fui abordado, ou em abordagens em bares, locais ali de uso público, uma abordagem, digamos, totalmente agressiva, de uma agressividade desproporcional, desnecessária, enquanto a gente vê casos noturnos também localizados em bairros de classe média alta, em bairros da elite aqui da cidade, o tratamento é outro. E voltando à questão da minha prima, ela citou, por exemplo, eles fariam épocas que eles faziam abordagens, né, batidas em casas noturnas aqui de Curitiba, de bairros nobres aqui da cidade. A orientação dos oficiais da PM era no seguinte sentido: olha, entra no máximo 2 policiais ali na casa noturna para a gente não constranger os frequentadores. E é uma coisa que, assim, você jamais vai ver isso numa periferia. Periferia é todo mundo para fora, todo mundo na parede, chute no tornozelo, toda aquela turbulência. Eu vou me permitir, Augusto, divergir de você da existência de 2 polícias. Na realidade, existe uma polícia. O que existe é uma doutrina direcionada para que ela proporcione tratamento diferente. Mas o mesmo policial que arrebenta a porta e bate em negro, que bate em pobre, numa periferia, é o mesmo policial que vai entrar lá numa casa noturna ou vai atender em Alphaville, é o mesmo policial. Então não é que existam 2 polícias, existe uma polícia com uma doutrina. Para todos os policiais, quando você abordar um homem branco, aparentemente hétero, de terno, tome cuidado. Agora, quando você abordar um negro de bermuda 2 horas da madrugada na rua, chega metendo o pé. Mas o mesmo policial que atenderia o homem aqui, gênero humano, de terno, uma mulher bem vestida, às 2 horas da manhã,
ele é o mesmo que atende que vai chutar um negro 2 horas da madrugada porque ele está andando livremente numa cidade 2 horas da manhã de bermuda. Então, para mim, é uma polícia só. O que você tem é uma doutrina. E a doutrina é essa, sabe? Você não vá lá no Batel criar problema, porque lá mora o deputado fulano, lá mora o prefeito, lá mora, entendeu? Mora aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, a serviço de quem ela está, entendeu? Lá ela não vai fazer isso. Agora, eu preciso manter, Estado, preciso manter essa gente de periferia absolutamente afastada lá do Batel. E para isso eu tenho que bater nessa gente lá. O Estado vai bater nessa gente lá para impedir que essa gente venha para o Batel. E para o nosso ouvinte que é de fora aqui de Curitiba, Batel é um dos bairros chamados, né, pela nossa imprensa de bairros nobres da cidade, né? Bairro de classe média alta, bairro de parte de elite da cidade, onde concentra um número de casas noturnas e de restaurantes. Então, só essa referência para quem mora fora de Curitiba. A respeito de tudo isso que vocês comentaram agora, eu vejo que a gente volta naquela problemática do treinamento militarizado voltado para, de certa forma, a guerra, ao combate a uma criminalidade, né? Porque para você ter uma guerra, você tem que definir quem é o inimigo. E do meu ponto de vista, parece que você tem isso não oficialmente, mas muito bem definido, né? Que existe um criminoso, um estereótipo de um criminoso, de um inimigo que vai ser considerado criminoso, que merece essa abordagem de combate da polícia militar, enquanto existe um estereótipo da pessoa, do cidadão de bem, que eventualmente infringe a lei de vez em quando e merece ser tratado de uma forma totalmente diferente, né? Então, quem define quem é esse inimigo a ser combatido pela força de segurança? Bom, algumas questões são importantes para a gente entender, né? Por que dessa guerra, né, ao crime, né, que muitos dos nossos políticos se orgulham de promover, a própria polícia militar também se orgulha, né? Matamos tantos bandidos, prendemos tantas pessoas, né? E aí, de novo, aquela coisa, a gente precisa situar isso dentro do contexto da formação social-econômica brasileira, né? Porque nós saímos do último país a abolir a escravidão no continente americano. Abolindo formalmente, porque materialmente a escravidão não acabou, né? A população negra foi alijada de todos os seus direitos depois da tal assinatura da lei que aboliu a escravidão. Mas ela não foi considerada, a população negra foi considerada cidadã, né? Não foi dado a ela status de cidadania, e muito pelo contrário, os discursos eram eugênicos, né? Discursos que vinham da Europa e que contaminavam as academias aqui no Brasil. Aí a grande questão dos intelectuais, porque tem intelectual que serve apenas para ser avalista da barbárie, dando um perfume de teoria, mas que está ali só para reproduzir a ideologia da classe dominante, né? Então a gente teve aí vários criminólogos brasileiros do século XIX, começo do século XX, que defendiam a não miscigenação, né? Porque a miscigenação seria um problema social, origem da criminalidade, defendiam que a população negra deveria ser tratada como animal. Tudo isso acabou contaminando também as instituições políticas e jurídicas. Então, as polícias passaram a atuar a partir dessa seletividade de cunho racista, classista, e que vem acompanhando a atuação das polícias até os dias de hoje. O inimigo ele vai ganhando novas roupagens, né, de acordo com o contexto social em que a gente se encontra, de acordo com os movimentos do capitalismo. Então, se a gente vê lá no século XIX, século XX, né? Começo do século XX veio uma grande onda de imigração estimulada pelo governo brasileiro, de europeus, para embranquecer, inclusive, a população brasileira e tirando, né, a possibilidade dos negros, das negras poderem ocupar postos de trabalho. E nessa onda de imigrantes europeus vieram muitos anarquistas, né?
E começaram os anarquistas a incomodar por luta por direitos nas cidades, né, direitos da classe operária. E os anarquistas foram duramente reprimidos, inclusive, por leis bem específicas que foram editadas para reprimir os anarquistas, né, como a tal lei Adolfo Gordo, de 1907, por exemplo. E depois, os comunistas foram também os inimigos, né, no governo Getúlio Vargas mesmo, ou até um pouco antes, com a edição da Lei Acelerada, do Washington Luiz, 1930. E depois no Getúlio Vargas, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade, os seus militantes foram perseguidos, presos, assassinados, e a polícia cumpriu o seu papel de reprimir essas pessoas que eram tidas como, esse era o termo que usava, né? Elementos que colocavam em perigo a paz social, né? E, portanto, deveriam ser deportados, assassinados, presos, colocados em campos de concentração. E aí a gente vai vendo que, de acordo com os movimentos do capitalismo, outros estratos sociais vão sendo colocados no alvo como inimigos, né? Então, com a precarização intensa da classe trabalhadora, que vem aí com essas políticas neoliberais, uma grande massa de pessoas vai sendo colocada nessa franja marginal da sociedade, e para que ela seja controlada, ela é tida como inimigo. Há uma construção midiática, acadêmica, jurídica, de tratar essas pessoas como inimigas, né? E, claro, num país de capitalismo periférico como o Brasil, que nunca lidou com o seu passado histórico, com a questão da escravidão, da população negra, os inimigos acabam sendo a população periférica, precarizada e negra, porque ela nunca foi tida como uma população digna do status de cidadania que a lei assim previa para outros estratos sociais. E com a ditadura civil-militar, então, a polícia militar deitou e rolou, né, nessa questão da guerra aos inimigos, né, para garantir a segurança nacional, essa ideologia nefasta que contaminou o continente latino-americano nos anos 60 e 70, até os 80, a PM foi instrumentalizada também para combater os inimigos nessa guerra, entre aspas, que, assim, afirmavam os seus superiores, né? Estamos combatendo o comunismo e, portanto, precisamos combater esses inimigos que colocam em perigo a segurança nacional. Bom, a PM participou de um massacre que isso foi anos 60, o massacre de Volta Redonda. Não, desculpe, esse foi já no final da ditadura, anos 80, mas houve um outro... Foi em 87, não foi o Exército? 87 para 88, a PM reprimiu um movimento grevista, né? Matando operários. Isso já no final da ditadura, já na transição para o governo civil, né? E ainda houve outros massacres. O massacre que eu queria me lembrar era da Praia Vermelha. Em 66, a PM foi chamada para reprimir o movimento estudantil, né? A UNE chamou um protesto dos universitários, dos estudantes, durante a ditadura, e houve uma repressão assim brutal, com espancamentos, tortura, crime sexual, assassinato. Quer dizer, a PM participou disso ativamente, declarando aquelas pessoas como inimigas nessa guerra que teriam declarado contra os comunistas, né? Considerando comunista qualquer pessoa que se colocasse contra o regime ditatorial e que defendesse a classe trabalhadora. Na realidade, o que você está querendo dizer, Portela, é o seguinte, que, de acordo com a evolução do processo histórico, eu vou elegendo um novo inimigo. Então, num momento histórico, o inimigo é esse, outro momento histórico, o inimigo é aquele. Então, eu concordo plenamente com você. Se você pegar o Rio de Janeiro, por exemplo, o Pereira Passos, em 1906, quando fez aquela bela reforma do centro do Rio, o que ele fez com os negros? Porque ele está falando de 1906. Era a capital da República, a maioria dos negros se concentravam lá. E o que o Pereira Passos fez lá? Desceu o cacete, mandou a polícia
descer o cacete e empurrar aquela gente para os morros. E quem fez esse trabalho de limpeza dos negros que moravam no centro do Rio, nos bairros ali próximos e tal, quem que fez isso? A polícia, Amando Pereira Passos, lá em 1906, quando ela resolve fazer a grande reforma da cidade. Os negros sempre foram vítimas. Eu concordo com você, pô. Eu só queria acrescentar que a população negra no Brasil, né, como a gente estava falando aí da, entre aspas, abolição da escravidão, que perdurou em outras formas, né? Ela, alijada dos direitos, alijada da possibilidade de vender sua força de trabalho, porque, né, os pós-trabalho foram reservados para os brancos, para os europeus, alijada da terra, não podia ser proprietário de terra. Quer dizer, ela sempre foi jogada para as margens da sociedade. Tem um teórico que eu gosto muito, que é o Clóvis Moura, que escreve sobre a questão da população negra no Brasil, a forma como ela foi explorada e as diferentes formas que a burguesia encontrou de garantir a máxima exploração da população negra, no sentido de que, alijada de tudo isso que eu mencionei, a população negra foi jogada para as franjas marginais da sociedade. E aí criminalizaram-se também as formas de vida da população negra, né? O samba foi criminalizado, o terreiro foi criminalizado, as formas de ganhar dinheiro da população negra, capoeira, tudo isso foi criminalizado para que a população negra realmente fosse estrangulada e aceitasse aquele tipo de trabalho mais desumano e mais exploratório possível, né? Não é à toa que até hoje, nas pesquisas que mostram questão de renda no Brasil, as mulheres negras são as que figuram no último extrato da pirâmide da renda no Brasil. Elas ganham muito menos, inclusive, do que um outro trabalhador branco, homem. Ganham menos que uma mulher branca, porque essa população está trabalhando em postos de trabalho precarizados, sem direito social, sem nada, ganhando salário de miséria. E por essa razão, inclusive vendo a história da população negra no Brasil, das lutas, né, que foram apagadas da história, né, as intensas lutas que a população negra travou para garantir, inclusive, a sua liberdade ambulatorial, né, para sair daquele modelo de escravidão, que depois a ideologia liberal apagou e disse que foi a Princesa Isabel que foi a grande promotora da liberdade. Esquece que foram décadas de luta da população negra e que perduraram para depois da abolição e que perduram até hoje, né? E essa população negra, ela é extremamente reprimida pelos órgãos de segurança. Então, apenas para contextualizar para o nosso ouvinte, do 29 de abril, foi um evento que ocorreu no dia 29 de abril de 2015, de uma manifestação dos professores aqui em Curitiba, que foi violentamente reprimida pela Polícia Militar. Eu mesmo, à época, pelo meu trabalho anterior, que era no Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, eu testemunhei. A manifestação ocorreu até ali na praça, onde fica a sede do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário Paranaense, e eu, do pátio do tribunal, testemunhei toda a violência extremamente desproporcional em que as forças de segurança aqui do nosso estado, né, a Polícia Militar, pelo Batalhão de Choque, tratou os nossos professores, né, uma violência absurda. Então, apenas para contextualizar para o nosso ouvinte que é de fora aqui de Curitiba ou do Paraná, esse evento que é uma das manchas no nosso estado aqui do Paraná. Veja a problemática até do que a gente estava falando, correndo o risco de voltar no começo do tópico, dessa questão de você ter uma polícia voltada para o combate e você eleger um inimigo, né? Porque daí, quando você elege um inimigo, alguém a ser combatido,
você também justifica esses abusos que vão acontecendo, né? Você, com essa ideia de combater esse inimigo a qualquer custo, você justifica essas supressões de direitos, esses atos abusivos que vão acontecendo ao longo do tempo. Não que os professores tenham sido eleitos inimigos, nesse caso foi, de certa forma, uma situação assim, né, muito complicada, mas, por exemplo, veja talvez o tratamento dado à questão da guerra às drogas, por exemplo. E aí não só da própria polícia, mas como também dos próprios políticos, do próprio legislativo, que você tem ali supressões de direitos fundamentais legalizadas. Quando uma pessoa é enquadrada ali talvez como um traficante, que hoje em dia eu vejo que é um dos grandes inimigos eleitos atualmente, né? Então, eu vejo isso como muito complicado, assim. Nesse caso, do 29 de abril de 2015, eu trabalhava ali no Tribunal de Justiça, né, como citei, e, cara, eu testemunhei tudo que ocorreu. Foi uma coisa assim tão violenta e desproporcional que muitos colegas saíram das salas e foram para o pátio do tribunal, e assim, que um tratamento absurdo assim que a gente viu da PM em relação aos professores, e ali a gente viu um tratamento de guerra mesmo, essa visão de inimigo, porque os professores, a única coisa que estavam fazendo, estavam manifestando contra uma mudança legislativa que iria prejudicar em muito a aposentadoria dos professores, e a resposta do Estado era bala de borracha, spray de pimenta, cacetete, bomba de gás, helicópteros faziam rasantes assim, disparavam do helicóptero bombas de gás, bombas de efeito moral. Então foi uma coisa assim desproporcional e foi assim um cenário de guerra, uma coisa absurda, assim que me marcou muito a época, sabe? Os professores sempre foram inimigos. A Polícia Militar sempre declarou os professores como inimigos. Se você pegar lá no governo Álvaro Dias, lá atrás, a cavalaria passando por cima dos professores que estavam acampados lá. Então, voltamos ao inimigo, não só o negro, os professores também são inimigos declarados da polícia, sempre foram. Mas eu lembro bem, nesse fato dos professores, lembro assim que eu fiquei muito revoltado, assim, a época, né? Foi um cenário, assim, literalmente de chorar, assim, de você ver professores caídos no chão, de policiais se reunirem em volta do professor, chutar professor, de professor tá caído ao chão e policial dá tiro de bala de borracha nas costas, um professor caído ao chão. Eu lembro, foi assim, cristalina essa lembrança para mim de uma grande parcela aqui da nossa classe média, que Curitiba, de apoiar a repressão que o Estado, né, policial, fez em relação a esses professores. Assim, foi uma coisa bem triste assim, de ver. E eu digo assim que a imprensa não reportou, a grande imprensa não reportou, acho que nem um quarto da realidade que ocorreu. A violência real ali, assim, era uma coisa absurda. Que qualquer pessoa que testemunhasse, enfim, meu Deus, está num país democrático? Se esse modelo militarizado, se ele é positivo para os policiais enquanto trabalhadores, né, enquanto profissionais de segurança pública, se vocês quiserem citar, a gente pode. Essa questão assim, do modelo em relação aos policiais, você acha que é interessante a gente abordar? Um aspecto mais assim do policial como trabalhador, e o que vocês acham? Eu acho interessante. Esse modelo, né, ele é brutal para os policiais, porque basta ver os dados que, inclusive, são fornecidos pelo Ministério da Saúde, que no estado de São Paulo, um policial se suicida a cada 10 ou 11 dias. Imagina. Então, há um suicídio de policial, morre-se mais em suicídio hoje na Polícia Militar do que em confronto. Isso dados do Ministério da Saúde. A expectativa de vida de um policial militar, segundo os dados desse ano, pegando do ano passado, é inferior à expectativa de vida entre as outras profissões. Seja pelo estresse, né, por doenças que decorrem do trabalho e pelo perigo, né, que envolve essa atividade. Então, esse modelo esses dados que eu mencionei denunciam alguma coisa em relação a esse modelo da polícia que nós temos, né? Os próprios policiais estão morrendo em razão desse modelo. Eles podem não se dar conta, porque aí é uma questão de consciência, né?
As pessoas não têm consciência, muitas vezes, de si mesmas, né? Não têm consciência da posição delas no mundo, e nem aqui é uma crítica às pessoas, né? Porque a forma como nós forjamos nossa sociedade capitalista é de que nós não tenhamos subjetividade, que nós não possamos pensar por nós mesmos, não temos agência, né? Poder de agência por conta de estarmos nessa condição de explorados pela burguesia. E a burguesia não tem interesse nenhum que a gente saia dessa condição, e por isso chama seus ideólogos, né, do MBL, o da Atena, aquele Rezende, que já faleceu, para o Siqueira, para endeusarem a polícia, né? Jogarem confete em cima da polícia, o policial acaba comprando essa ideia de que ele é um herói, e isso apaga a realidade das coisas, apaga o fato de que ele, na verdade, é bucha de canhão de uma política de segurança pública, entre aspas, que não tem nada de pública. Ela é uma segurança privada, porque ela tem interesse só de uma minoria da população. A população pobre, periférica, trabalhadora, não pode contar com a polícia militar para nada. Quem conta com a polícia militar para garantir os seus interesses é a classe dominante, né? Aí tá exemplos que nós demos aí, né? Alguns exemplos de massacres em razão de disputa de terras, né? A questão de Eldorado e Carajás, MST, massacre de Carandiru, massacre do 29 de abril, né? Contra os professores que lutavam por melhores condições de trabalho, e por aí vai. E tantas chacinas cometidas pela Polícia Militar no Rio de Janeiro nesse último ano, mesmo durante a pandemia, no ano passado, aumentou o número de chacinas. Então, tudo isso tem uma função, óbvio, é manter o status quo, mas quem é sacrificado? É o policial. Eu gosto muito de é claro, a população que é chacinada, que é assassinada, e também o policial que está dentro desse modelo sendo usado como bucha de canhão. Eu gosto de um documentário que é muito bacana, que é dos anos 90, que é Notícias de uma Guerra Particular. Tem no YouTube, eu acho, para integral. Já vi, excelente. E ele entrevista os policiais, né? Entrevista os policiais dizendo: o que você tá fazendo nessa guerra aí? Jogaram você para combater o inimigo, entre aspas, né? Uma guerra às drogas, que na verdade é guerra às pessoas. E aí, qual é o saldo? E aí os policiais vão relatando suas angústias, suas perdas, a desgraça da vida deles, né? O medo, o estresse, doenças que eles acabaram contraindo em razão dessa profissão, o desespero, a vontade de largar a profissão, mas não ter outra opção, né? Aí que está um problema também. A gente tem que pensar que quem são os soldados da Polícia Militar? São pessoas pobres, oriundas das camadas mais baixas da população. Não é o filho do burguês, não é o filho do cara que é dono da Globo. É a opção que essas pessoas têm, né? Para ascenderem socialmente, ganhar um pouco melhor, ter acesso a uma saúde um pouco melhor, a educação para o seu filho. Entrar na carreira da Polícia Militar? Vou entrar na carreira da Polícia Militar, mesmo sabendo, às vezes, até posso saber, às vezes não sei, por falta de consciência, mas às vezes sei, que é uma profissão extremamente violenta comigo mesmo também, né? Acaba tirando minha saúde e minha vida de maneira precoce. E aí, claro, esse estresse, esse desespero vai se refletir em atos de violência brutal, né? Atos brutais. Também não só por isso, porque há também por trás uma promoção da violência por quem comanda a Polícia Militar, né? Há um estímulo à violência, e aí eu já entro numa outra questão, que depois a gente pode debater para o final, talvez, que é a questão da reforma da Polícia Militar. Será que é preciso reformar, ou se a reforma ela vai dar conta do que acontece na sua estrutura mais basilar, mais angular, na sua pedra angular, que é a quem serve a Polícia Militar? Porque se eu não entender a quem serve a Polícia Militar, eu vou ficar fazendo reformas que são tapar o sol com a peneira, pintar uma casa pegando fogo, porque eu posso mudar isso, aquilo, esteticamente, uma polícia, né, com uma estética um pouco menos agressiva, mas as suas práticas continuarão tão agressivas ou se não mais agressivas. Por quê? Porque quem manda na Polícia Militar vai chegar e vai dizer assim: ataque esses professores, porque eles estão incomodando, eles estão sendo uma pedra no sapato do nosso plano. Qual é o plano? Tirar os direitos trabalhistas, tirar os direitos sociais. Eu te faço uma pergunta, então. Essa estrutura não está na formação do policial militar?
do policial como um todo. Então, o que está errado não seria a gênesis, a formação dele lá, quando ele entra numa academia para ser policial, os ensinamentos, as doutrinas aplicadas lá, que, no meu ver, é que levam eles a praticarem esses atos. Então, estou falando de formação, sabe, desde a base, desde de direitos humanos, qual é o ensinamento, qual é a doutrina, como é que se aplica, sabe? Questão ética, moral, quem você tem que defender, quem que você tem que proteger, quem que você tem que prender e não matar. Você não tem isso. Você tem coturno o tempo inteiro lá. Então, se você não tem uma base educacional de formação, você vai esperar o quê? Pode mudar o modelo. Se você não tiver uma educação direcionada para a proteção efetiva da sociedade, você vai continuar com um policial civil, fardado, porque tem que estar ostensivo, né? Mas civil, e fazendo a mesma coisa. Bom, eu vejo que parece que todos nós estamos meio que caminhando para o mesmo lado, né? E eu até gostaria de aproveitar a provocação do Augusto e os comentários que foram feitos agora para caminhar para um outro questionamento. Bom, a gente passou aqui agora nesse debate já pela origem desse estilo militarizado de polícia, alguns problemas que a gente identifica nesse estilo, né, de exercer esse policiamento. E o questionamento que fica é se, pensando em um Estado democrático de direito, primeiro, esse modelo militarizado da aplicação da segurança pública, ele é compatível com o Estado democrático de direito? E segundo, será que não seria o ideal, talvez, um modelo daquilo que eles chamam de ciclo completo da polícia em uma instituição civil, como a gente vê aplicado em alguns outros países, por exemplo? Voltado talvez para uma segurança cidadã, algo do tipo assim, porque o que parece, na minha opinião, é que a gente está indo justamente no contrário, né? Parece que tem polícia de todo tipo hoje em dia, e polícia militar hoje em dia recebeu até a atribuição de investigar em determinados casos, etc. Então, o que você tem é atribuído poderes a diversas e fortalecendo diversas instituições diferentes. Será que o ideal não seria centralizar todas essas instituições em uma só, com caráter civil e cidadão? Bom, eu tenho uma resposta que pode ser bem diferente, assim. Bom, de pronto eu vou dizer que eu sou pelo fim da polícia militar. Na verdade, eu sou pelo fim do Estado democrático de direito, tal como a gente conhece. Já digo isso de pronto porque eu não acho que o Estado democrático de direito, do viés liberal, burguês, vai atender os interesses de 99% da população, como não está atendendo. Não atende na Itália, não atende na França, não atende na Alemanha, não atende nos Estados Unidos, não atende no Brasil, muito menos no Brasil, cuja formação econômica capitalista é periférica e que tem um resquício tremendo de exclusão desde a escravidão, do genocídio indígena, e vem acumulando massacres e banhos de sangue a torto e a direito, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, mas daí já passa para além de reformar a polícia, dar curso. Não, a gente precisa de uma mudança de estrutura social, porque eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui para o Chile fazer um curso em 2018, antes da pandemia e antes da rebelião que aconteceu no Chile, né? Que levou, inclusive, a soterrarem a Constituição, que era a herança do Pinochet. Então, em 2018, eu fazia esse curso de processo penal com vários professores e tal, e os chilenos nos levaram para conhecer todas as instituições do Chile, orgulhosos do que eles tinham feito no pós-ditadura. Porque, diferente de nós, que não modificamos nada, pegamos as velhas estruturas na pós-ditadura e simplesmente pintamos a parede com a casa pegando fogo, né? Coloca uma mulher ali, um negro para comandar aqui, um gay ali, daí coloca uma bandeira de arco-íris na frente do quartel da polícia. Ah, que maravilha, ela virou democrática. Mas as suas estruturas internas mais arraigadas, seu ethos, suas práticas não mudaram em nada, né? E aí eu fui nos Carabineros, que é a polícia civil do Chile. Eles
construíram essa polícia num marco civil, modelo totalmente não militarizado, orgulhosos disso, e nós estivemos lá conversando com o chefe dos carabineiros, ele disse, olha, passou por uma reforma imensa depois da ditadura e tal. Aí vem 2019, começam as rebeliões populares no Chile, a classe trabalhadora toma as ruas, para tudo, faz greve. O que os carabineiros fazem? Vão para as ruas e atiram contra a população civil. Não era uma polícia do estilo militarizado como nós conhecemos no Brasil. Eles se orgulhavam disso. Nós tiramos aquele verniz, aquela raiz, né? Melhor dizendo, aquela raiz militarizada. O governo do Pinheira, presidente neoliberal, chegou e falou para eles, vão para a rua e façam o trabalho sujo que tem que fazer. Nós temos que debelar essa rebelião popular. O Chile registrou um número imenso de pessoas torturadas, presas arbitrariamente, pessoas que perderam o olho, pessoas que sofreram abuso sexual, com uma polícia que se orgulhava de ter feito curso de direitos humanos para os policiais, que se orgulhava de não ser mais uma polícia estilo militarizada. Então, quero dizer com isso o problema é a formação? Sim, porque a formação também é um problema de brutalidade, de formar o policial para a guerra. Só que o que eu quero dizer é que não adianta a gente dizer assim, então vamos tirar isso, vamos colocar uma outra polícia. E essa polícia continuar operando com velhas práticas, que na verdade são práticas da estrutura social. Porque se chega lá um Beto Richa da vez e diz para essa polícia civil, ataque os professores e jogue bomba neles, a polícia vai fazer. E o pior, o Ministério Público vai se omitir, o Judiciário vai passar pano, e assim vai. Por quê? Porque nós estamos lidando com uma outra questão, que é, dentro do Estado Democrático de Direito, nós temos estruturas que garantem que essa violência de classe contra a classe trabalhadora se reproduza. E ela vai se reproduzir por outras formas. Agora, claro, eu não sou contra dizer, olha, vamos atacar aqui a questão da formação dos policiais? Não, de modo algum. Eu acho que nós temos que atacar, temos que criticar, tentar propor outras formas, mas eu acho que a gente ficar preso nesse discurso, a gente vai acabar tendo uma grande decepção. Porque a polícia, ela está atrelada à defesa da ordem burguesa. E ela vai operar nesta defesa. Não adianta, ela não vai defender a gente. Sob o controle civil. Concordo, tem que estar sob o controle civil. Mas quem vai ser esse civil que vai exercer o controle? Que organismo? Um organismo ligado ao Estado burguês, que não vai perder a oportunidade de, quando tiver que passar o trator em cima dos trabalhadores, vai passar, tendo um civil lá comandando a pasta. Eu acho que tem que ser um controle da classe trabalhadora, com comitê da classe trabalhadora, que ali vai ter faxineira, vai ter professor, vai ter pedreiro, fazendo o controle externo da polícia, não um órgão do próprio Estado, que você joga um monte de civil ali dentro, mas ele está dentro da estrutura do Estado, amarrado, com as mãos atadas, porque não pode fazer isso, não pode pisar aqui, não pode pisar ali, porque, olha lá, o governador tá não sei o que, sabe? Então, assim, eu acho que, assim, eu proponho que a gente ouse nesse debate, sabe? Que a gente vá além, dizer assim, sim pelo fim da polícia militar, sim por uma política pública de verdade de segurança, que esteja sob o controle da classe trabalhadora. Tem que estar lá no controle da classe trabalhadora, dentro desse comitê que vai controlar as políticas de segurança, as polícias, a faxineira, a merendeira, o negro da favela, o gari. Essas pessoas que tem que estar lá dentro, não um bando de intelectuais que estudaram, foram para o Japão, não estou desmerecendo o trabalho dos intelectuais, muito pelo contrário, mas o que acontece, muitas vezes, acaba isso uma cooptação, porque você coloca essas pessoas lá no seu ar-condicionado, no seu gabinete, aí dá um curso para policial, dá uma palestra, e daí? O policial volta para as ruas e ele vai aplicar os direitos humanos que ele aprendeu, quando na verdade vai vir uma ordem para dizer assim, gente, tem que limpar essa área aí, hein? Gente, tem que entrar no presídio e exterminar esses presos. Lá no Carandiru, se tivesse um policial militar que tivesse uma formação de direitos humanos, recebesse uma ordem do comandante e você vai atirar nos caras, ele teria atirado, sabe? Ele teria atirado. Daí ele ia sofrer a espada na cabeça dele, de ser expulso da polícia, responder por crime militar. Então, assim, a gente está numa situação bem complicada para discutir polícia, porque o que a gente vê
é geralmente um debate que fica assim, olha, nós temos que mudar, mas também como que nós vamos mudar dentro dessa estrutura que não muda? É realmente difícil. Mudar uma instituição que está dentro de uma estrutura muito maior e que essa estrutura demanda uma mobilização popular intensa para ser modificada. Mas o que a gente não pode, eu acho, acreditar, é que com correções assim de pequena intensidade, a gente vai conseguir lidar com questões que são assim, da gênese do capitalismo, né? E a polícia entra aí. A polícia está ligada à forma como a gente explora a classe trabalhadora no Brasil. Um comentário que eu sempre tenho feito ultimamente é que não existe Estado democrático de direito na periferia, não existe Estado democrático de direito na favela. O Estado democrático de direito, materialmente falando, não estou falando num sentido formal, num sentido jurídico, materialmente, só existe assim em determinadas regiões para determinada classe. Como eu citei, a forma como o Estado age, e não só no sentido de segurança pública, de serviços mesmo básicos, né, de estrutura, de saneamento, de estrutura mínima de serviço público. Existem determinadas regiões e para outras não. Para as periferias do Brasil, vamos chamar assim, o Estado só chega na sua forma armada, no seu braço armado. E para essa parcela enorme da sociedade não existe Estado democrático de direito. E eu falo por experiência, por trabalhar no Poder Judiciário por alguns anos, trabalhar com a parte de direito público, a parte de ações indenizatórias e de ver várias situações de violência do Estado em face de parcelas da sociedade e do Poder Judiciário não reconhecer um direito de indenizar. Dessa questão de acabar com a polícia militar, né? Acabar com essa militarização da polícia. Seria o caso de colocar outra instituição no lugar para fazer um policiamento ostensivo ou de unificar tudo talvez numa eventual polícia civil? Municipalização. Municipalização. Polícia tem que ser problema de município. Vamos pegar a Lapa, que foi citado pelo Portela, salvo engano. Vamos pegar a Lapa. O policial tem que ser municipal. Ele tem que morar lá, a sociedade tem que conhecer. Ele tem que ser comandado e mandado pelo prefeito, que é a autoridade máxima do município, onde a sociedade sabe onde o prefeito mora. E a sociedade vai bater na porta do prefeito, vai lá na prefeitura, vai lá na Câmara, onde a sociedade tenha controle, como é na maioria. Você tem uma polícia estadual. Você pega um policial que mora lá na Lapa, o cara não tem vínculo nenhum com a cidade, o cara não conhece ninguém. Se o cara aprontar qualquer coisa, ele é transferido da Lapa para Jacarezinho. E ele chega lá, ele não tem vínculo nenhum também. Sabe? Então, para mim, você tem que ter uma força de segurança estadual? Tem. Numa intervenção rápida, uma rebelião numa penitenciária, uma situação de comoção intestina em algum lugar, você tem que ter. Eu não sou contra isso. Sabe? Agora, o policiamento ostensivo e preventivo é um problema do município. Segurança pública é um problema do município. Sabe? Eu não vejo necessidade de você ter uma estrutura estadual desse tamanho, tá? Para manter um policial, como disse o Portela, lá na Lapa, tá? Do Estado, quando na realidade deveria ser feito pelo município. Então, eu sempre defendi a ideia da municipalização da segurança pública. Sabe? Ponto. A autoridade, quem é a autoridade que comanda? O prefeito. O prefeito. Muito mais fácil de ser cobrado. E aí, Portela, eu vou concordar com você que a gente se aproxima muito mais do teu ideal. A gente se aproxima muito mais do teu ideal. Porque aí é possível você ter um controle da polícia civil, da polícia municipal, você tem um controle feito pela própria sociedade organizada naquela pequena cidade. Agora, como é que você vai criar uma estrutura de fiscalização? Fiscalizando 22 mil policiais militares. Não tem como. Agora, se ela for municipalizada, não. Polícia municipal, ponto, acabou.
Qual é o teu perímetro de atuação? Dentro do meu município. Ah, mas e se o cara atravessou a ponte? Está lá no Código de Processo. Se eu estiver em perseguição, eu atravesso o estado de Santa Catarina, de São Paulo, estou em perseguição, posso fazer. O Código de Processo me garante. Aí o que você precisa ter? Uma polícia civil, essa também deveria ser extinta, integrada ao Ministério Público. Aí você vai ter, não criada para investigação. Isso é problema da Polícia Municipal. A Polícia Científica, esse pessoal todo, deveria atacar com o Ministério Público, que é o órgão acusador. Mas a polícia ostensiva e preventiva, a PM, ela tem que ser extinta e criada uma polícia municipal ostensiva e preventiva. Ponto. E aí sim, é possível a sociedade organizada ter controle sobre essa polícia, sobre a atividade dela. Mas do jeito que está hoje, a polícia estadual, não há meio no mundo da sociedade, mesmo a sociedade por mais organizada que fosse, ter controle sobre a polícia. E isso é uma coisa que a Polícia Militar não quer. Isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Criminal Simples Podcast. Eu quero agradecer a você, ouvinte, que acompanhou esse episódio até esse momento, desse assunto muito interessante, denso, com ideias de vanguarda, né, para também provocar você, ouvinte, a pensar fora da caixa também, que é importante a gente pensar à frente, né, e sair desse senso comum geral que a gente é bombardeado na sociedade. Eu quero agradecer mais uma vez aos convidados, o Dr. Eurolino, o professor Portela, agradecer também meu companheiro Calil, companheiro aí de todos os podcasts. E para vocês convidados, né, Dr. Eurolino, Portela, querem fazer alguma indicação de alguma obra? Sim, Augusto. Bom, eu já indiquei aí o Notícias de uma Guerra Particular, que é um documentário dos anos 90, mas continua tão atual quanto, né? Porque não mudou, né, o cenário da chamada guerra às drogas, a forma como a polícia militar atua nas comunidades do Rio de Janeiro continua a mesma, então é um documentário que vale muito a pena ser visto, um documentário brasileiro. E indico um livro que dá para entender um pouco de como é a origem da polícia, né? Até o que nós falamos aí no começo do episódio, na França, que são os Miseráveis, do Victor Hugo, porque um dos principais personagens do livro é um policial, um inspetor Javert, né? E mostra ali como a polícia estava atuando para reprimir movimentos populares depois da Revolução Francesa. Então, acho bem interessante esse livro, que é um romance, mas inspirado em fatos históricos que ocorreram na França da virada do século XVIII para o XIX, né? E eu queria só, para finalizar, sugerir um outro livro que é do Antônio Carlos Mazeu, que se chama Estado e Burguesia no Brasil, Origens da Autocracia Burguesa, que eu acho um livro muito interessante porque vai permitir que a gente consiga entender melhor qual é a formação social, econômica do Brasil, né? E explica, tendo a gente ciência dessas origens, né, do Estado no Brasil, a gente consegue entender como que o capitalismo e a sua forma política, que é o Estado burguês do Brasil, opera. Então, eu acho que esse livro é fenomenal, assim. E eu quero agradecer o convite, fico à disposição para outros episódios. Um prazer poder debater com os colegas, Augusto, Calil, Dr. Eurolino, prazer. E seguimos aí no debate sobre esse tema, que é um tema importantíssimo e que merece nossa atenção cotidiana. Poxa, eu vou indicar um livro que é da Bárbara Tuchman, e o título é A Marcha da Insensatez, de Troia ao Vietnã, da editora José Olímpio. Esse livro, embora trate muito mais da insensatez da guerra, ele mostra exatamente isso que a gente discutiu. A quem essas forças imperialistas, policiais,
a quem elas servem, sabe? Então, a Bárbara Tuchman, né, nesse livro, A Marcha da Insensatez de Troia, Vietnã, eu acho que ela retrata muito bem essa questão de a serviço de quem as forças do Estado operam, sabe? Aqui, no caso, você vai verificar que estão a serviço de ideologias, a serviço do petróleo, portanto, do grande capital, né? E por aí vai. Então, da mesma forma que ela traz isso dentro do conceito de militares das Forças Armadas, não é difícil você transformar isso para a Polícia Militar, historicamente, a serviço de quem, a serviço de que senhores essas organizações existem. E, no mais, eu quero agradecer ao Calil, agradecer ao Portela e agradecer você, Augusto, pelo carinho, pelo convite e dizer a você que estou à disposição e, como eu já te sugeri, para um próximo debate, que é a extinção da justiça militar no Brasil, estadual e federal. E eu proponho, como um próximo encontro, que a gente debata a necessidade desse monstro, desse duto de gastar dinheiro, que não tem nenhuma função do ponto de vista social, né? E que está ligada também ao mesmo tema que a gente debateu hoje. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e deixo aqui meu grande abraço aos colegas. Perfeito, doutor. Obrigado. Quero agradecer ao doutor Eurolino mais uma vez, ao professor Portela pela participação. Calil, quer fazer alguma consideração final? Sim, Augusto. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Portela, ao doutor Eurolino Reis, por nos contemplarem aí com todo esse conhecimento e esse pensamento crítico. Todos esses pontos que foram levantados aqui são importantíssimos a gente refletir sobre isso, muitas vezes até de uma forma mais fora da caixa, né? Diferente do que a gente vê muitas vezes nas salas de aula, enfim, ou nos jornais. Então, esse tipo de debate é sempre muito importante. Gostaria de agradecer a presença dos dois que dispuseram de tempo para trazer tudo isso para nós. Agradecer aos nossos ouvintes, quem está nos ouvindo até agora. Agradecer ao Augusto mais uma vez por mais uma gravação aí importantíssima para o debate relacionado à área penal. Peço para que nos sigam nas redes sociais. O meu Instagram é o @crimesimples, o do Augusto é o @augustorodrigues.criminal. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você, ouvinte. Esse foi mais um episódio do Criminal Simples Podcast. E, por favor, divulgue. Tendo algum amigo estudando de direito, ou algum profissional militante da área, por favor, divulgue esse conteúdo, nos ajuda muito. E, mais uma vez, muito obrigado a você, ouvinte. Um grande abraço a todos.